Curso de Introdução à Pesquisa Científica, Módulo 3, Design e Desenvolvimento da Pesquisa, Vídeo 1. Olá meninas, então vamos relembrar. Você já tem o seu tema de pesquisa? Sabe qual é o problema que chama a sua atenção, os objetivos que deseja alcançar e a perspectiva teórico-metodológica. Então, é hora de planejar o método, ou seja, a estratégia para a coleta de dados e análise, a fim de encontrar suas respostas. Chamamos a esse processo de desenho da pesquisa, que se configura como um plano, uma proposta de organização da pesquisa. O design está relacionado ao modo como classificamos nossa pesquisa. Segundo Gil, na literatura da língua inglesa, esse modelo recebe o nome de design, que pode ser traduzido como desenho, desígnio ou delineamento. Desses três termos, o mais adequado é delineamento, já que bem expressa as ideias de modelo, sinopse e plano. O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, pois considera o ambiente em que são coletados os dados e as formas de controle das variáveis envolvidas. Vejam, como o delineamento expressa em linhas gerais o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase em procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, torna-se possível, então, na prática, classificar as pesquisas segundo o seu delineamento. Então, vamos lá, como se classificam as pesquisas? Elas podem ser classificadas de acordo com a natureza, o gênero, as fontes de informação, a abordagem, o objetivo, os métodos e os instrumentos de coleta de dados. Nos interessam, para a nossa pesquisa, os elementos 4, 5, 6 e 7, ou seja, a abordagem, quantitativa ou qualitativa, o objetivo, exploratório, descritivo e explanatório, os métodos, pesquisa bibliográfica, etnográfica, estudo de caso e outros, e os instrumentos de coleta de dados, a coleta documental, observação, entrevista, questionário, análise de conteúdo e análise semiótica e outros. Vamos, então, passo a passo. A abordagem. Quanto à abordagem, ela pode ser quantitativa, qualitativa ou um misto das duas, qual e quant. A pesquisa quantitativa, ela visa a explicação de fenômenos por meio de dados numéricos, usando métodos de base matemática ou estatística. A qualitativa acontece com o propósito de compreender, descrever e, algumas vezes, explicar fenômenos sociais a partir de seu interior, de diferentes formas. Tais formas incluem análise de experiências individuais ou coletivas, de interações de documentos, textos, imagens, filmes ou música, e outros. Este tipo é também chamado de pesquisa interpretativa ou naturalística. E a mista, conforme falado, que utiliza os métodos qualitativos e quantitativos para a coleta de dados. Eu dei ênfase à palavra qualitativa porque é ela que descreve a abordagem de todas as nossas pesquisas. Atenção! Nas ciências sociais aplicadas, que é a área de conhecimento ao qual nós estamos vinculadas, tendo como subárea a comunicação, vocês lembram? Módulo 1. Quando nos deparamos com situações nas quais nós queremos entender os significados, os motivos, as crenças e aspirações dos envolvidos no problema da pesquisa, temos então uma demanda de pesquisa qualitativa. Ok? Então, todas as nossas pesquisas visam entender os significados de um produto de comunicação. Quanto ao objetivo, pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com o objetivo de oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a determinado fenômeno que é pouco explorado. A descritiva, que tem como alvo descrever o fenômeno estudado e preocupa-se em apresentar suas características. A explicativa, que pretende identificar os fatores que contribuem para a ocorrência e o desenvolvimento de determinado fenômeno. Ela visa explicar a razão, o porquê das coisas. De uma certa forma, todos os nossos trabalhos eles têm um pouco do exploratório, descritivo e explicativo. É claro que, dependendo do objetivo geral, nós vamos dar ênfase a alguns à exploratória, outros à descritiva e outros à explicativa. Mas todos os três estão presentes. Quanto aos métodos ou procedimentos, vejam bem, um método de pesquisa é uma tecnologia para conduzir uma investigação científica. São as ferramentas e técnicas para fazer a pesquisa.
tais como um experimento, levantamento de opinião, pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa etnográfica, pesquisa histórica e outros. Eu dei ênfase aqui àquele método que nos caracteriza, que é a pesquisa bibliográfica. Só quero chamar a atenção de vocês para o experimento e o levantamento de opinião, que é também chamado de survey. São duas técnicas muito usadas no quantitativo, na abordagem quantitativa, ok? Então, finalmente, quanto aos instrumentos de coleta de dados, que é o que vai realmente formatar o design da nossa pesquisa. Coleta documental, observação, entrevista, questionário, análises de conteúdo, de discurso, análise semiótica e outros. Temos vários outros exemplos de instrumentos. Eu coloquei isso aí só como uma amostragem. Mas eu quero destacar a observação e a análise como nossos dois principais instrumentos para a coleta de dados. Então, vamos resumir o delineamento de nossas pesquisas. Vejam, todas vocês vão trabalhar dentro de uma abordagem qualitativa, ou seja, vão trabalhar com uma perspectiva que visa entender os significados. Não é uma pesquisa que visa mensurar, trabalhar com números, mas entender significações, sentidos, articulações que possam ser dadas na leitura do produto de comunicação. Todas com um objetivo que pode ser pensado dentro de uma perspectiva exploratória, descritiva e explicativa. No caso, se a gente for pensar o trabalho da Ana Caroline em relação à análise do audiolivro, ele, em relação aos outros três, ele é muito mais exploratório, porque os estudos que foram desenvolvidos são bem menos, em termos de quantidade, em relação aos que já foram desenvolvidos sobre distopia, humor e crítica social, narrativas midiáticas sobre envelhecimento e juventude e ficção científica e o valor do corpo humano. Mas isso é uma coisa que vocês vão pesquisar e depois vão ratificar ou não comigo, ok? O método. O método básico é a pesquisa bibliográfica. Pode ser que no percurso, que no caminho, vocês achem interessante utilizar outros métodos ou outro método, mas isso aí é só o percurso, a jornada da pesquisa que vai nos dizer. E a coleta de dados? A coleta de dados, ela será feita através da observação, mas não é qualquer tipo de observação, é a observação sistemática. E da análise, mas não é qualquer tipo de análise, é da análise semiótica. Então, nós vamos depois trabalhar especificamente com esses tipos de observação e de análise, ok? Na prática, o que nós vamos fazer agora? Nada. Agora é a hora da pausa para o ócio criativo. Você vai sair da frente do seu computador, vai tentar relaxar, tomar um café, um suco, uma água, o que você quiser, e pensar um pouco sobre a sua pesquisa de uma maneira bem livre, bem dada a mais alegrias do que preocupações, ok? Mas antes disso, vejam aqui as referências, deem uma olhada, uma checada nas nossas referências. Então, meninas, aqui eu termino o vídeo 1 e espero que a gente se encontre no vídeo 2. Abraços!